Atenção, viajantes, seguindo, vargando pelo mundo por andinas estradas em direção a Copacabana, no limite da Bolívia, às margens do lago Titicaca. Depois de ter passado por caminhos bolivianos bem alternativos no início dessa jornada, agora, em uma rota mais comum, estamos em vias turísticas. No cansaço de mais de 10 dias na estrada, é quando começa a mudar a nossa percepção da cadência do tempo. A relatividade do nosso tempo-espaço quando você está longe de casa, da língua, da sua comida, o sono atrasado, organismo alterado, o frio, a pressão, os banheiros, em outro transe cósmico, tomando choque do chão, num pulso novo do tempo. Nessas vezes, essa relatividade é fato indefectível. E logo chega à nossa vista o belo Titicaca, puma de pedra, personagem da história do mundo, com suas cores, povos e lendas. O misterioso berço da cultura andina, considerado o lago navegável mais alto do planeta, o centro do mundo para as comunidades aimara. Neste e nos próximos episódios, vamos conhecer mais sobre esse incrível lago, uma das reservas naturais mais misteriosas e místicas de toda a Terra, com histórias ancestrais. Um lugar sagrado, um santuário proibido onde nasce o sol. Evidências arqueológicas falam de um passado glorioso, das grandiosas civilizações Tiwanaku e Inca, donas da região antes da conquista espanhola. Muita vida, mistério e história. Agora chegando em Tiquina, nossa primeira parada, onde é necessário sair do ônibus e cruzar o lago de lancha. De um lado, o povoado de São Paulo de Tiquina, do outro, São Pedro de Tiquina, na península de Copacabana. Tem que descer do ônibus e ir para uma outra balsa, 2 bolivianos por pessoa, que o ônibus vai naquela balsinha ali que eu acabei de mostrar para vocês. Se for gente dentro, o bicho pode tombar. Tem que esperar o cara do outro lado. Aqui existe um tráfego regular de balsas, que transportam os veículos de um lado ao outro. Então, nosso primeiro contato flutuando neste lugar mágico, sendo gravitacionado por essas águas, na beleza de grande importância histórica, mais do que da humanidade, e sim do planeta. Essa história do Titicaca sempre foi um orgulho para os povos locais e para os turistas que aqui passaram e se deslumbraram com o inevitável. Aqui estamos em coloridas embarcações hacia outros mistérios. É o bicho, hein? Bem legal o passeio. Agora você vai dar uma boa tragada nesse diesel envenenado do cara. Porque, porra, fumaceira na cara, balança. No final os caras ficam se batendo aqui. É uma loucura. Agora vamos lá no nosso ônibus. Tomara que o cara não fuja. É outro lugar. Você larga suas coisas no ônibus e depois você dá a volta. Está lá do outro lado ainda. Durante a espera da travessia do ônibus, troquei uma ideia com um peruano simpático, que me indicou as ilhas flutuantes de Urus, em Puno. Vocês poderão ver Urus nos próximos episódios desta temporada do Vargando pelo Mundo na Bolívia. Foram horas esperando o ônibus. Um bom tempo. Em pesquisas minhas na internet, vi que isso depende do dia. Algumas pessoas tiveram experiências diferentes, tiveram que correr porque a travessia da balsa do ônibus era muito mais rápida que a das lanchas. No nosso caso, não. Ficamos pelo menos 1h30 do outro lado, esperando o ônibus atravessar. Estava bem movimentado no nosso dia, apesar de ser em baixa temporada turística. Esperando um tempão, demora mesmo. Muito frio. É um vento gelado, mesmo estando sol, frio pra caralho. Um frio gelado. Eu aqui esperando o zoom.
Finalmente, depois de horas esperando, vamos seguir viagem rumo a Copacabana. Só que não. Paramos mais uma vez, agora pela confusão básica que se estabeleceu no trânsito após um ato imprudente de um condutor. E ficamos ali mais de meia hora, testemunhando este imbróglio e ouvindo essa canção que o falatório nativo nos proporcionou. Encarei como música. Até que finalmente seguimos nosso caminho, agora com ele mais perto, ao nosso lado, a incrível maravilha natural do mundo, vencedor do tempo, com as cores de sua água, lugar de origem legendária e tantas. 56% do lago está em solo peruano, 44% boliviano. São mais de 8.500 km², mais de 3.800 metros de altitude, 1.125 quilômetros de costas. A temperatura neste lugar varia de forma radical entre o dia e a noite. Muitos povos vivem em suas margens e ilhas. São mais de 42 ilhas em seu interior, cada uma com uma tradição especial para contar, além de ilhas flutuantes feitas pelo homem, levando suas tradições e culturas ancestrais, graças a um trabalho feito pelas comunidades locais, o Ministério do Turismo da Bolívia e outros parceiros, com um turismo respeitoso de todas as partes. Copacabana. Esse nome foi adaptado pelos espanhóis que não conseguiam pronunciar corretamente Copacabana, como chamavam esse lugar antes da invasão dos europeus. Por isso, Copacabana. Principal cidade que toca o Titicaca. Vista do lago. El Mirador. Lugar estratégico para os cultos ao lago e ao sol. Na praça central de Copacabana, a Basílica de Nossa Senhora de Copacabana, construída na época da colonização espanhola. Hoje, Copacabana está tranquila, sem muitos turistas, baixa temporada. Estamos em setembro antes da pandemia de 20, com suas agências turísticas, restaurantes, hospedagens, pontos históricos, tudo com preços ótimos. Grande parte da economia de toda a região é o turismo. Daqui também saem os passeios para as inúmeras belas ilhas do lago com suas histórias ricas e singulares. Como foi narrado em episódios anteriores do Vargando pelo Mundo, Cochabamba e La Paz, eu passei um pouco mal por causa da altitude. Tive uns revertérios para dormir, foi horrível. Eu falo disso nos episódios anteriores, pode dar uma clicada aqui no card, dá uma olhada lá. Enfim, então, chegando em Copacabana, depois de muito chão e poltrona, estávamos muito cansados. Optamos em sair de noite sem câmera, para relaxar. Por isso registrei pouco da cidade, posto que ficamos uma noite só. Um detalhe interessante é que fomos jantar, comer uma trucha e pedimos uma cerveja. A moça do restaurante nos perguntou, curiosamente, se íamos beber só uma boterra. Respondi que não, provavelmente 2 boterras. Ela agradeceu e saiu. Pouco tempo depois ela volta, coloca as 2 garrafas na mesa e antes de eu hesitar, ela abre as 2 garrafas e sai. Nem deu tempo de falar que o ideal era deixar a outra garrafa no freezer para não esquentar. Poderia trazer depois. Ela virou as costas e foi. Depois percebi que não fazia diferença. As cervejas não são resfriadas em Copacabana, em nenhum lugar da região, pelo menos nessa época do ano. O mais interessante também é que depois ficamos sabendo que ela não tinha cerveja no estabelecimento. Ela atravessava a rua, ia no armazém que tinha em frente ao restaurante, comprava cerveja e trazia pra gente. Que não estava num freezer, estava na prateleira, no tempo natural. E mais surpreendente que isso é o Vargando pelo Mundo. A cerveja no restaurante era mais barata do que no armazém fornecedor. Sei disso porque depois fomos lá comprar uma saideira e o irmão falou que vendia pra senhora da frente. É isso, ele vendia pra ela. E a cerveja era do restaurante dela, é isso, que ela comprava com ele, era mais barata do que no armazém dele. É, mistérios do Titicaca. A partir daí, tomamos muitas cervejas em muitos lugares, sempre com a temperatura natural, porém muito mais geladas que em muita birosca no Brasil.
Outro detalhe é que, por estarmos só de passagem, no tempo da estrada, não visitei praticamente nada em Copacabana. Conheci muito pouco. Chegamos a pensar em ficar mais um dia. O hotel era ótimo, o chuveiro também. Já estávamos acostumados com a altitude. Também optamos em dormir bem. Pela primeira vez não levantamos cedo para turistar. Que beleza. Mas logo lembramos que tinha muita coisa pela frente ainda. E ficamos com medo de não cumprir nossos planos de viagem. Enfim, fomos. Mas insisto, se você vai visitar Copacabana, existem muitos lugares interessantes para ir. Não perca a oportunidade de ficar mais de um dia na Princesinha da Bolívia. Fazer bate-volta para as ilhas. Detalhe, barato, muito barato. Tudo em Samaipata, que você pode acompanhar aqui, clicando nesse card, que tem esse mesmo clima de cidade, é mais caro. Para trocar dinheiro, para comer, para tudo. Copacabana é bem mais barato. E no próximo Vargando pelo Mundo, continuamos contando histórias do Titicaca. Vamos visitar uma das suas ilhas. É o Vargando pelo Mundo, a famosa Ilha do Sol. Imperdível, o altiplano, deslumbrante e fascinante. Vargando pelo Mundo. Com o apoio da energia cósmica e de Pachamama, esse foi mais um Vargando pelo Mundo.